Olá, eu sou Grace Reis e estamos aqui em mais uma edição do nosso programa A Praça das Mulheres. Esse programa voltado para o público de mulheres conquistenses. E hoje eu tenho uma convidada especial, colega de trabalho, que é a professora Cristiane Souza. Ela que é pedagoga, né, formada em pedagogia pela UESB, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, é professora da Rede Municipal Pública de Vitória da Conquista e também, atualmente, ocupa o cargo de presidente do Conselho de Acompanhamento e Controle Social, o CACS Fundeb, do nosso município. Cris, seja muito bem-vinda. É uma honra tê-la comigo aqui nesse programa e uma honra também ser sua colega, né? Você que tem desenvolvido um trabalho fantástico na rede, é uma pessoa atuante, engajada e hoje está ocupando, né, um cargo importantíssimo para a educação do município, que é ser presidente do CACS Fundeb. Fala um pouquinho de você. Quem é Cristiane? Cristiane é uma mulher preta, ciente das suas responsabilidades como educadora, como mãe, como profissional, e atuando, né, desde 2023 como presidente do CACS Fundeb. E entendendo as peculiaridades desta ação e tentando dar a contribuição social necessária para que seja cada dia mais transformador aquela ação do CACS Fundeb, que é a fiscalização dos recursos públicos. Perfeito, Cris. Há quanto tempo, Cris, você atua no município, na rede municipal de Vitória da Conquista? Bem, eu já tenho 25 anos de rede feitas esse ano, né? E é uma alegria muito grande. Eu entrei no último concurso de 1999, atuando primeiramente na zona rural de Vitória da Conquista, em uma comunidade quilombola da zona rural de Veredinha. Depois, atuei aqui em Vitória da Conquista como professora da educação básica, né? Na Escola Municipal Raimundo Bahia da Nova, participei de movimentos para a construção daquela escola. Logo depois, houve uma seleção para a coordenação pedagógica. Lá vai eu ingressar nesse campo, fui para a coordenação pedagógica, atuei em algumas escolas da rede, no bairro em que eu morava na época, no bairro Guarani, nas escolas Guimarães Passos e Ara Cairo, no qual eu tenho uma profunda admiração pelas colegas e pelaquela comunidade. Depois, atuante na educação básica também, no CAIC, né? E logo quando cheguei, fui convidada a participar da parte administrativa da escola, sendo convidada a ser vice-diretora do turno noturno. Então, tive uma atuação por um bom tempo no EJA. E depois emaranhei para a educação infantil, no qual me apaixonei, atuei 6 anos como gestora, lutando pela educação infantil de qualidade nessa rede municipal de ensino e atualmente estou atuando na coordenação pedagógica dessa mesma escola do CEMEI Senhorinha Cairo. Então, assim, é uma história, né, passando por altos e baixos e agora nesse desafio também da contribuição social enquanto cidadã, professora, está ali participando do CACS Fundeb, que é uma outra experiência que tem contribuído não somente para a minha formação, como também para a ação da nossa cidade, porque é uma entidade, é uma situação no qual nós analisamos as contas públicas. Verdade, um trabalho importantíssimo. Você trouxe aí a sua trajetória, um resumo da sua trajetória. E agora, né, esse desafio que é o CACS Fundeb, né, para quem não conhece, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social, CACS Fundeb é um órgão que acompanha a aplicação dos recursos públicos do Fundeb na educação do município. É um conselho formado por vários segmentos, representação Sim. de vários segmentos sociais, em que as pessoas avaliam, não é, periodicamente a prestação de contas e a aplicação dos recursos na educação municipal. Então, é um papel, é uma responsabilidade muito grande, não é, Cris? Mas também é um trabalho necessário
não é, no nosso município, no Brasil afora, porque é uma política nacional. Então, é necessário que esses recursos eles sejam realmente acompanhados, né, a forma de sua aplicação e a prestação de contas, a transparência precisa realmente prevalecer. Cris, você é uma mulher preta, né, possui formação superior, é uma funcionária pública atuante, né, e agora chegou ao conselho, à presidência do conselho do Fundeb. Numa sociedade que nós sabemos que ainda é extremamente racista, o racismo ele é estrutural, nós sabemos disso, né? E nós convivemos também com racismo institucional nos vários segmentos. E eu gostaria de saber de você, dentro de uma sociedade racista, onde a mulher preta ela sofre de forma mais acentuada os efeitos desse racismo, quais foram os desafios que você teve que superar, que enfrentar para chegar aonde você chegou? Bem, o primeiro desafio é você buscar se entender. Qual é o seu lugar? O que você tem que fazer ali? Enquanto ser humano, enquanto cidadã, e enquanto mulher preta, não se intimidar. Não se intimidar diante dos desafios, porque não vão deixar de existir. Estes desafios eles são pertinentes, né? São naturalizados a todo momento. Então você tem que dizer, não é por aí, não é esse caminho. A questão do machismo é outra questão. Nós, mulheres, enfrentamos isso cotidianamente. Qual é a forma que temos de buscar melhorar isso? Sendo resistentes, né? Durante a minha trajetória, enfrentei vários momentos de situações de racismo em minha vida, mas nenhum deles me fizeram abaixar a cabeça. Não somente porque sempre acreditei no potencial que eu tinha e tenho, mas também por entender que a gente tem que ser a diferença. Se não fosse as lutas, as resistências da trajetória dos meus ancestrais e de outras mulheres, eu não estaria aqui hoje, você não estaria aqui, e nós não estaríamos conquistando espaços de legitimidade. Então, em qualquer espaço que venhamos a atuar, só por ser mulher, a gente já necessita ter um posicionamento mais firme, só por ser mulher. E eu ainda brinco, por ser mulher e ainda negra, você tem que ser ainda muito mais firme. E, diante disso, é se posicionar mesmo, é colocar. Eu sempre digo que o posicionamento ele tem que existir a todo momento. Você precisa se posicionar, colocar o que você pensa. Claro que isso nem sempre agrada a gregos e a troianos, mas existe essa necessidade. E, claro, ter conhecimento do que você está fazendo. Porque o conhecimento é o que vai lhe impulsionar a buscar outros caminhos, a provar e mostrar ao outro o equívoco, a necessidade do reajuste de tal situação. Então, e o diálogo. Eu vejo que também a necessidade do diálogo constante em qualquer situação. Mesmo quando não lhe é dado a fala. Né? Você precisa se posicionar ali. Então, é importante que nós tenhamos este entendimento. Conhecimento é transformador. Já dizia Freire, né? Exatamente. Que a educação ela não muda o mundo, ela transforma pessoas. E a gente precisa entender isso. Como mulher, como força. Né? Somos nós que estamos no dia a dia das nossas vidas, impulsionando vida. Verdade. E essa educação transforma as pessoas e pessoas transformam o mundo. Né? E, assim, Cris, eu mesmo me reconheço nesse lugar de mulher preta, não é? Dita parda, né? Dita parda. Mas eu entendo esse lugar de mulher preta não retinta. Eu acho que até essas nomenclaturas elas precisam acompanhar. Sim. Né? Acompanhar o processo de movimentação, né, das mulheres, do povo preto, das mulheres pretas, de autoafirmação. A gente precisa avançar nisso também. Mas eu sinto, de certa forma, uma espécie de cansaço. É meio cansativo nós, mulheres, né, mulheres pretas, a gente tem que se autoafirmar o tempo todo o nosso lugar, porque é uma conquista diária. É como se já olhasse, né, já as pessoas olhassem para a gente com uma certa desconfiança da nossa capacidade, do nosso potencial, e aí a gente tem que estar sempre nesse lugar de demarcação de território, demarcação de espaço, de fala, esse lugar de demarcação de fala, esse lugar de fala. É cansativo para nós, né, estarmos nesse lugar de
demarcação mesmo do nosso lugar de fala, do nosso lugar, né, no espaço que a gente quer conquistar, né, tá o tempo todo nesses embates. Muitas vezes a gente precisa realmente travar embates, conversas até difíceis, né, para que as pessoas compreendam, né, o nosso direito e nos respeitem, né, como mulheres, como seres humanos, como pessoas de direitos, né, pessoas que têm também a liberdade de ser, a liberdade de existir e de conquistar, né, os espaços que desejam. Então, vejo também nós mulheres com a sobrecarga de trabalho, ainda convivemos, né, com a sociedade patriarcal, estruturada, né, com princípios patriarcais, não é, misógina, em que somos constantemente agredidas, né, de diversas formas, e temos também que estar lidando com diversos tipos de violência, inclusive com uma divisão sexual do trabalho, que ainda perdura e que é danosa para nós mulheres, que nos prejudica. Então, são pontos, né, que nós precisamos levantar o debate dentro da sociedade como um todo, e em especial aqui em Vitória da Conquista. E nós, como somos educadoras, né, nós precisamos também pensar essas questões dentro da educação. Como você avalia, por exemplo, o debate sobre a questão racial na educação municipal, o debate sobre as questões de gênero na educação do nosso município? Olha só, todas essas questões elas são extremamente relevantes. Quando você fala do cansaço, me faz pensar o seguinte: se as nossas ancestrais tivessem se cansado, onde é que estaríamos? Então é resistir mesmo. É resistir, não tem outro caminho. A uns é dado tudo, a nós as migalhas. Mas essas migalhas que nos são dadas, nos são dito oportunizadas, transformamos em pérolas e vamos à luta. Verdade. Vamos continuar caminhando, Exatamente. Vamos continuar incomodando, vamos continuar dizendo. O que aquela negra está dizendo? Por que aquela negra fala tanto? Quem é ela? Quem é você para dizer isso? Porque essas falas ainda são pertinentes no nosso cotidiano de vida. Infelizmente. Né? Quando não é na nossa frente, é nas nossas laterais, é atrás de nós, é por trás de nós. Então, isso é contínuo. Então, eu entendo que o debate enquanto educadoras que somos, ela perpassa desde a educação infantil até o ensino médio, até a educação superior. Ela ainda precisa ser entendida e reestruturada, reavaliada, reanalisada ao tempo todo, porque é negado. Está aí, mas ainda não, isso não acontece. Acontece. O feminicídio é cada vez mais crescente em nosso país, em nossa cidade, em nosso estado, mas esse é calado, né? Recentemente, nós vimos uma mulher que era delegada ser retirada simplesmente porque enviava dados reais dos fatos da nossa cidade, foi tirada do cargo. Acontece. Quantas e quantas diretoras, professores passam por situações difíceis, complexas, dentro da situação de trabalho? Inúmeras vezes. Muitas vezes, porque justamente por isso. Às vezes é um homem que está no poder, às vezes é uma outra mulher que está no poder, mas não tem o entendimento de parceria, de dar as mãos, né? De se colocar nesse lugar. De se colocar naquele lugar, porque às vezes eu sempre digo assim, aquela frase, dá-lhe o poder e saberás quem és. A gente precisa saber qual é o nosso lugar. E não é o cargo que vai nos definir, é a sua construção humana ao longo do processo. Então, nós, mulheres, a gente tem esse papel, a vida vem por nós. A gente dá às outras vidas, a gente educa os homens, a gente educa as crianças. E ainda assim, dentro deste processo, a gente ainda tem permitido, digamos assim, que isso acresça. Porque quando a gente se nega a discutir com uma criança situações como essa, a gente está permeando com que ela pense exatamente como que alguns da sociedade, alguns querem que ela pense. Né? Quando eu me lembro que eu tive um aniversário com a minha filha, com 2 anos de idade, uma criança tratou a minha filha de forma diferenciada, porque a minha filha era preta. Mas não foi a atitude da criança que me chamou a atenção, foi a atitude da mãe, que achou aquilo extremamente natural. Né? Então aí você vai começando a indagar isso. Espera aí,
Então, quando você está ali trabalhando e você vê uma criança ou com bullying, ou com uma situação que quer menosprezar o outro, ou pela sua situação social, ou pela sua cor, ou pela sua raça, ou pelo seu gênero, cabe nós fazer o quê? Chamar para o diálogo, para a discussão, Exatamente. para o entendimento. Educar, orientar e também nos pontuar em as nossas ações cotidianas. Verdade. Né? Então, Cris, o que te motivou, então, a estar hoje à frente do Conselho do Fundeb? Cris, primeiro eu quero deixar claro, assim, quando eu falo das questões partidárias, eu gosto sempre de pensar que quem somos nós mulheres? Nós estamos vivendo em sociedade, nós levamos nossos filhos para a escola, nós frequentamos os postos de saúde, nós estamos convivendo em outros cantos com outras mulheres, com outros homens e com outros grupos sociais. E aí eu faço a seguinte pergunta: como não analisar o todo? E não se permitir ir justamente pela questão partidária. É analisar, porque todos, quando se vê essa questão partidária, você vai analisar o que de fato contribui para uma sociedade mais justa. Qual é a política partidária que leva a esse enfrentamento? E para isso eu preciso analisar. Eu preciso estar atenta às falas, às ações. Porque toda campanha política a gente vê as mesmas jogadas e manobras. Então você que é atuante, vivencia a educação, a mãe que leva o filho na escola todo dia, que leva no posto de saúde, que pega o coletivo, ela não pode se influenciar somente pelo que tal candidato fala ou demonstra de última hora. Ela precisa acompanhar. Todo o percurso, né? Todo um percurso. E ela precisa entender que não é o partido somente. É a análise da conjuntura que foi caminhando, como foi construído. Né? É nessas questões que eu acho interessante, porque, por exemplo, eu preciso pontuar que a nossa Câmara precisa de mulheres. E nós temos ótimas representações aí, nessa campanha eleitoral que está seguindo. Por que a gente precisa de mulheres? Porque os projetos são voltados lá. Mas se a gente não tem uma representatividade, digamos assim, se a Câmara tem 20, tem 2 mulheres? E mulheres progressistas, né? Comprometidas com as pautas das mulheres. Então a gente precisa ter mulheres comprometidas, que saibam ir lá, saibam votar, saibam ler um projeto. Então, nessas questões partidárias, eu faço essa explicação para que fique claro que a gente precisa entender onde estamos analisando para poder tomar decisões mais sérias. Em relação ao Fundeb, eu digo assim claramente que eu não tinha nem noção da relevância deste conselho. E tomei essa noção a partir do momento em que em discussões escolares, houve inicialmente uma pauta para que fôssemos eleitos. Eu quis participar como mãe de aluno no primeiro momento, não era possível, porque naquele momento eu era gestora. A minha filha estuda na rede pública deste município, então eu estou sempre participando. E aí, houve um outro momento no qual eu falei, não, agora eu vou. E aí eu coloquei o meu nome para atuar como representante dos diretores. Fui eleita pelas colegas, né? Justamente por ser essa pessoa que busca o trabalho de uma forma muito mais coletiva e de forma democrática. Logo após, na própria reunião do conselho, eles determinam, os conselheiros votam para escolher o presidente, e mais uma vez, nesse feito, fui agraciada. E estamos lá, nós temos uma grande participação feminina no conselho, isso é muito positivo, né? É muito positivo para mim, porque eu não me apoio somente nas mãos masculinas, eu me apoio também, em maioria, nas mãos femininas, e a gente senta, e a gente dialoga, e a gente discute, e eu percebo o quanto é relevante, mesmo que ainda a própria política não lhe dá a condição de avançar muito, mas lhe dá a condição de entender as contas públicas, no sentido de perceber como esse gasto público
está sendo pago, está sendo utilizado, e a gente faz inúmeros questionamentos, e a maioria das nossas pautas tem sido aprovadas com ressalvas, com indagações, com questionamentos ao próprio gabinete, e a gente está aí tentando realmente dar uma cara nova, de uma forma mais democrática, ouvindo todos os conselheiros, indo, né, fazer visitas. Recentemente, o ano anterior, nós fizemos as visitas com relação ao transporte público, mediante as denúncias que foram feitas, ao transporte escolar. Então, assim, o papel do conselho realmente é um papel fiscalizador. É o conselho que vai até, recebe as contas públicas, tenta analisar dentro das suas possibilidades, é bom deixar claro isso, porque nós não temos no conselho um contador, nós temos pessoas da sociedade civil, pessoas do gabinete, né, da Secretaria Municipal de Educação, profissionais da educação e profissionais representantes dos pais, representantes da comunidade atuando ali. E ali dentro daquele contexto, a gente analisa mensalmente essas contas, aprova a maioria dessas contas sendo aprovadas com ressalvas a partir das análises feitas em conjunto com os conselheiros. Cris, a gente tem percebido, presenciado, várias denúncias, né, do Sindicato do Magistério Municipal Público aqui de Vitória da Conquista, o SIMP, com relação a descumprimentos do governo municipal, com relação ao não cumprimento integral da lei do piso, a descumprimento do plano de carreira, a redução, né, de remunerações. E agora, recentemente, foi noticiado uma denúncia com relação a não cumprimento do percentual mínimo dos recursos a serem aplicados com remunerações pela verba do Fundeb. Como o Conselho ele tem visto, né, dialogado com o sindicato com relação a essas denúncias, como é que o Conselho ele tem atuado, tem recebido essas denúncias? Bem, é como eu disse, a gente tem buscado ser o mais democrático possível. Quando o próprio sindicato nos comunicou, né, dessa auditoria, nós recebemos o sindicato na sala do Conselho, ouvimos, recebemos o próprio relatório, apresentamos aos demais conselheiros, mostramos, aqueles conselheiros que estavam naquela reunião, eles estão com essa ata, estão com esses registros, mas o próprio conselho decidiu, naquele momento, que era pertinente aguardar, porque não é uma votação no qual você decide, é um conselho que faz as suas decisões, a partir da análise do todo. Então, os conselheiros eles estão cientes, está lá registrado em ata, o relatório que recebemos foi colocado para os conselheiros, todas as questões, nós temos conselheiros assim, muito atuantes, né, na nossa sociedade, e nós temos colocado, sim, as pautas e também enviado ao gabinete as situações. Né? Então, por exemplo, nessa pauta que soube essa semana, que foi aprovado pelo TCM, a análise das contas referente aos anos anteriores de 2023, né? 22, 20, 21 e 19. Ok, Cris. Então, sigamos aqui para o final, né, da nossa entrevista com a Cristiane Souza, né, ela que é professora da Rede Municipal de Ensino de Vitória da Conquista, ela que é a presidente do CACS Fundeb. Cris, foi uma honra ter esse bate-papo com você mais uma vez, te encontrar, você que é minha colega de profissão, né? E dizer a você que o seu papel lá no CACS Fundeb é fundamental, né? É um papel para a educação municipal, que contribui para a educação municipal, mas que contribui para a sociedade de Vitória da Conquista como um todo. E muito nos orgulha, né, de ser sua colega de profissão, de você estar fazendo um trabalho belíssimo à frente do Conselho. E eu acredito que você ainda tem mais a contribuir. Então, deixo aqui os meus agradecimentos à sua participação. E você pode dizer aí para quem está nos acompanhando, deixa um recadinho aí para as mulheres. Eu agradeço assim, imensamente esse momento de Mulheres na Praça, né? Um momento interessante que a gente possa discutir, pena que o tempo é curto. Mas é importante, sim, e eu deixo esse recado exatamente, que as mulheres elas possam ser cada vez mais atuantes nos seus espaços. Que a gente possa, sem medo,
tomar posse daquilo que nos é permitido tomar posse e fazer a diferença, né? E sermos realmente democráticas, no sentido de ouvir, de trabalhar, da escuta, mas também de falar, mas também de atuar, seja no nosso espaço profissional, seja na nossa casa, seja nos ambientes que nós vamos atuar, que possamos dar nossa contribuição social e fazer a transformação. Fácil não é. Desistir jamais, resistir sempre. Perfeito, Cris. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais um programa, A Praça das Mulheres, um programa feito especialmente para as mulheres conquistenses. Se você gostou desse conteúdo, por favor, curta, compartilhe e até o nosso próximo encontro. Um abraço.